Em nome do nosso Salvador Jesus, para dar início ao nosso culto da Escola Sabatina, nesse momento vamos então passar a lição 26, a última lição desse semestre, que nos veio sobre a biografia bíblica do Novo Testamento. Vamos então passar essa última lição que traz o título sobre firme até o fim. O verso áureo dessa lição eu convido o irmão Mauro a ler para nós. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Irmãos, na verdade a pessoa quando é mais jovem, vai para onde quer. E o apóstolo diz, quando eu era jovem ia para onde queria. Agora que estava velho, eu já tenho que ir para onde não quero, para onde eles me levam. Foi esse o lema da vida dele. Pastor irmão Rony. Vamos então passar para a primeira pergunta da última lição, a lição 26. O que Pedro inicialmente expõe em sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 8. Irmão Mauro, lê para nós. Vamos ver o que nós temos de mensagem nesse texto. 1 a 8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós, também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão órfãos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos quantas virtudes cristãs o apóstolo nos exorta. Se em vós houverdes estas coisas, não vos deixarei estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o valor da carreira cristã, da vida cristã. Um cristão que tem essas qualidades é um exemplo
A sua vida dá testemunho da verdade que defende. Na segunda carta enviada por Pedro, aos que com ele haviam alcançado fé igualmente preciosa, o apóstolo expõe o plano divino para desenvolvimento do caráter cristão. Então nós vemos aí o que Pedro inicialmente expõe em sua segunda carta, né? O plano divino para o desenvolvimento na carreira cristã e no crescimento do caráter cristão. A segunda pergunta: assim o que é apresentado aos crentes? Anote, Morronei. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos e aqueles que nos assistem, aqueles que são amigos da Palavra de Deus, e juntamente com o pastor Mauro, né? Aqui meu irmão carnal, Rony. O Rony é a primeira vez que ele está participando, e para a gente é um privilégio, né? Saber que a igreja pode contar com mais pessoas participando do desenvolvimento da causa. E a pergunta que meu irmão fez, que é a segunda pergunta da lição 26, firme até o fim, assim o que é apresentado aos crentes depois que o apóstolo Pedro, então, na sua carta, expõe o plano para o desenvolvimento do caráter cristão. Então, o que nos é apresentado diz que essas palavras são plenas de instrução e ferem a nota tônica da vitória. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo do conhecimento de Deus, e em cuja ascensão não deve haver parada. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são degraus da escada. Somos salvos pelo subir degrau a degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim, é Ele para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. Deus tem chamado o seu povo para glória e virtude, e isso deverá manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. Havendo se tornado participante do dom celestial, devem prosseguir-se para a perfeição, guardados na virtude de Deus para a salvação. É para Deus glória dar Ele suas virtudes a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançar a mais elevada norma, e quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que ele não será negado, então se farão completos nele. Então, nós vemos aqui que é apresentado a cada um de nós, então, nessa prerrogativa e todas as qualidades dos frutos do Espírito, né? Como degraus a que necessitamos, então, subir lentamente. Somos salvos por subir esses degraus, claramente, porque hoje é preciso ser vitorioso contra algum defeito de caráter. E cotidianamente, quanto mais próximos estamos do nosso Salvador, isso se manifesta mediante as nossas obras práticas. Então isso é que é apresentado aos crentes nessa segunda pergunta. Vamos então passar para a próxima pergunta, a terceira da lição. Que considerações podemos fazer sobre a fé, virtude, conhecimento, etc.? Deve haver o completo desenvolvimento de uma graça cristã para avançarmos para a próxima? Eu vou ler a nota. Tendo recebido a fé do Evangelho, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude a seu caráter, e assim purificar o coração e preparar a mente para a recepção do conhecimento de Deus. Este conhecimento é a base de toda educação e serviços verdadeiros. É a única salvaguarda real contra a tentação. E isto é a única coisa que pode tornar alguém semelhante a Deus no caráter, mediante o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo,
é dado ao crente tudo o que diz respeito à vida e piedade. Nenhuma boa dádiva é retida daquele que, sinceramente, deseja obter a justiça de Deus. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o profeta Jeremias declarou: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Apenas de maneira vaga pode a mente humana compreender a largura e a profundidade e a altura das realizações espirituais de quem alcança este conhecimento. E a temperança, a paciência. Uma pessoa intemperante nunca poderá ser paciente. A temperança vem primeiro e depois a paciência. Devemos associar a fé à virtude e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento ao domínio próprio, e ao domínio próprio a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Vocês não devem pensar que precisam esperar até haver aperfeiçoado uma graça para depois cultivar outra. Não, elas devem crescer juntas, alimentadas continuamente pela fonte do amor. Cada dia que vocês viverem, podem estar aperfeiçoando os benditos atributos plenamente revelados no caráter de Cristo. E quando fizerem isto, trarão luz, amor, paz e alegria para seu lar. Então a pergunta é: que considerações podemos fazer sobre a fé, virtude, conhecimento, etc.? Bom, Mauro. Se essas virtudes forem cultivadas na vida de cada um dos cristãos, de cada um de nós, haverá o que em nosso lar, irmão Ronei? Paz, amor, alegria para seu lar. Vão trazer isso para o lar. Isso são benefícios, são maravilhas. Outro ponto importante aqui que foi trazido, que o Rony leu, onde fala que o penúltimo parágrafo, onde diz que uma pessoa intemperante nunca será paciente. Veja bem, conquanto não é necessário nós esperarmos uma graça completa, mas a consequência completa de uma graça, ela vem mediante a prática da anterior. No caso aqui, a temperança. Então, a partir do momento que eu conheço as leis da temperança, eu conheço a lei do amor fraternal. Não necessariamente eu preciso estar 100% temperante para ter o amor fraternal. Porém, a paciência, a irritabilidade é consequência da intemperança. E essa graça, cotidianamente exercendo a temperança, é que nós vamos atingir então a tão chamada paciência que aqui está relatada. Vamos passar para a próxima pergunta da lição 26. A pergunta número 4. Quem é nosso alvo ao buscarmos a perfeição do caráter segundo a nossa esfera? E podemos nos igualar ao nosso supremo modelo? Morronei, falei a nota da quarta para nós. Nós temos várias, nessa nota são vários livros. Nós vamos ter o primeiro no livro Atos dos Apóstolos, 531. Depois na página 365 do Conselho aos Professores, Pais e Estudantes. Depois na meditação 89, Minha Consagração, hoje 250. Depois na meditação 1965, para conhecê-lo. E depois na Cristo Triunfante, que é a meditação de 2002, na página 203. Então a pergunta: quem é o nosso alvo ao buscarmos a perfeição de caráter segundo a nossa esfera? Diz que ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo foi tomada a providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo.
O Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal que, com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. E qual foi a norma dada por ele a todos quanto nele creem? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como Deus é perfeito em sua elevada esfera de ação, assim o homem deve ser perfeito em sua esfera humana. O ideal do caráter cristão é semelhança com Cristo. Diante de nós, abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos o objeto a alcançar, uma norma a atingir que inclui todos, que é puro, bom, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para frente e para cima, rumo à perfeição de caráter. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. Esta santificação é o processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para o outro. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém, senão Jesus, é perfeito. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. Então, nosso alvo para buscarmos o nosso caráter é Cristo na sua humanidade, né? E podemos nos igualar ao nosso supremo modelo. Aqui nos dá uma afirmação que na nossa esfera nós podemos sim alcançá-lo. Essa é a prova de que a graça de Cristo é no suficiente quando ele diz: a minha graça vos basta. Não for assim, ele não teria dito isso. Então a minha graça vos basta, realmente nos compete poder e força para fazer as escolhas acertadas. Então quando éramos pecadores, a qual antes de encontrarmos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Quando Cristo agora, mediante a sua oferta, mediante o seu sangue, ele nos perdoa os nossos pecados e exercemos fé nesse Salvador, agora nós saímos da escravidão e ficamos na liberdade da escolha. E ele nos compete poder e força para fazer escolhas segundo a sua boa vontade, segundo o querer e o efetuar dele em nossa vida. Então, nesse sentido, é que podemos sim igualar a ele. Mais algum comentário? E qual foi a norma dada por ele a todos quanto nele creem? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como o irmão Ronei já disse, na esfera humana nós podemos atingir a perfeição, como ele é perfeito na esfera divina. Vamos passar para a próxima pergunta da lição. A quinta pergunta. Por nós mesmos, somos capazes de obedecer à lei? E de que modo se dá a obra de transformação, santificação? Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar esta condição. A santidade que a palavra de Deus declara, deve ele possuir antes que possa ser ser salvo, é o resultado da operação da divina graça, ao submeter-se à disciplina e restritoras influências do Espírito de verdade. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. A parte do cristão é perseverar em vencer cada falta. Constantemente deve orar para que o Salvador sare os distúrbios de sua alma enferma pelo pecado. Ele não tem sabedoria ou a força para vencer. Isso pertence ao Senhor, e Ele os outorga a todos os que, em humildade e contrição dele, buscam auxílio.
A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. Dia a dia Deus opera para a santificação do homem, e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça a graça, e assim procedendo num plano de adição. Deus opera por ele um plano de multiplicação. Nosso Salvador está sempre pronto a ouvir e responder à oração do coração contrito, e graça e paz são multiplicadas a seus fiéis seguidores. Alegremente lhes concede as bênçãos de que necessitam em sua luta contra os males que os cercam. Então a pergunta é: para nós mesmos, somos capazes de obedecer à lei? Não. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar esta condição. Então o homem, por si, ele não consegue atingir, mas existe a possibilidade, ele escolhendo, ele querendo e pedindo a graça de Deus todos os dias, ele pode alcançar. O que nos faz alcançar, segundo o que o irmão Mauro já nos trouxe, é justamente a graça de Cristo. Nós, sem a graça de Cristo, não tem como. Todo e qualquer ato de justiça que nós praticamos, se não tiver misturada com incenso para chegar ao trono da graça, jamais chegará. Então, por isso que Cristo é o intercessor. É Ele que intercede entre nós e a lei. Então, a lei nos diz da seguinte forma: o Ronei pecou e o salário do pecado é a morte. Agora, tem o dom gratuito mediante Cristo Jesus, que é o quê? É a vida eterna. Então, ele pecou, de fato ele pecou. Cristo apresenta a sua justiça. E agora a sua justiça é colocada no meu lugar, ou seja, Cristo morre no meu lugar. E eu estou isento dessa culpa. Toda ação que eu permita que Cristo faça em mim, ela não é minha, é fruto do Espírito. E todas as vezes em que eu passo a deixar de vigiar, eu posso cometer atos carnais. Então é nesse sentido que Cristo fala: vigiai, porque o ladrão, o inimigo, não, é porque o diabo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a nossa falta de vigilância é que muitas vezes nós acabamos cedendo ao pecado. Então é importante nós sabermos que nós, originalmente, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós já nascemos condenados à morte. Mas Cristo veio justamente nos dar esse livre-arbítrio para escolher aquilo que é correto. Então, é-nos impossível obedecer à lei sem Cristo. Mas é-nos impossível não obedecer à lei com Cristo. É nesse sentido. É a justiça dele que é imputada em lugar da nossa justiça. E aqui, irmão Ronei, diz ainda: dia a dia Deus opera para a santificação do homem, e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para cultivo de hábitos corretos. Olha que coisa maravilhosa, nós vemos a história de Enoque, né? Enoque anda 300 anos com Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Quem é que capacitou Enoque a andar 300 anos com Deus? Não fosse a fé que ele exercia naquele cordeirinho que ele mesmo ofertava. E esse cordeirinho daqui a 2, 3 mil anos, a partir da data de Enoque, né? Esse então, ele virá a pessoa de Cristo virá, que acabará não necessitando desse símbolo que é o cordeiro. E quando Jesus é colocado na cruz, ali Nicodemos, José de Arimateia, entenderam o que representava aquele cordeiro. Assim como a serpente, disse Jesus naquela entrevista com Nicodemos. Assim como a serpente fora levantada no deserto, importava que o Filho do Homem também fosse levantado da terra explicitamente. Ali Nicodemos viu com seus próprios olhos o cumprimento daquela profecia. E Nicodemos então sente que ele esteja a falar com quem? Com o seu próprio Criador. Questionar o seu próprio Criador. Diz que Nicodemos, neste momento, ele se envergonha daquelas indagações a qual ele fizera. Mas agora ele abraça a causa.
Ele toma a posição, abraça a causa, e aí nós sabemos qual foi a consequência da escolha de Nicodemos. Ficou pobre, se fez pobre pelo Evangelho, para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Da mesma forma, é colocado aqui. O que nós estamos fazendo em prol do Evangelho? Semelhantemente a esses grandes homens da história do cristianismo fizeram, para que essas mensagens chegassem até nós, qual é o legado que nós vamos deixar diante desses fatos históricos, diante dessas biografias bíblicas a que outrora estamos estudando. Então é maravilhosa esses temas aqui. Então a segunda parte, de que modo se dá a obra de transformação de que modo se dá a obra de transformação, santificação. Aqui fala que ela é contínua. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. É uma vida toda, né, Rony? Deve acrescentar graça a graça e assim procedendo num plano de adição, e Deus opera por ele num plano de multiplicação. Vamos passar para a próxima pergunta da lição, a sexta. De que modo fracassam alguns? O apóstolo Pedro, ciente de seu martírio em breve, o que insta, mais uma vez, qual é a eleição apresentada nas Escrituras? Anota aqui, eu peço o Morronei para ler para nós. Então essa nota aqui está no sétimo comentário bíblico, na página 944, e vai resgatar toda essa experiência do apóstolo Pedro. Ele diz assim: há os que buscam galgar a escada do progresso cristão, mas ao avançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana e logo perdem de vista Jesus, autor e consumador de sua fé. O resultado é fracasso, perda de tudo que foi ganho. Verdadeiramente lamentável é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o inimigo das almas lhes roube as graças cristãs que eles tiveram em formação no coração e na vida. Aquele em quem não há estas coisas, declara o apóstolo, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. O apóstolo Pedro tivera uma longa experiência nas coisas de Deus. Sua fé no poder de Deus para salvar se fortalecera com os anos, até alcançar a prova suficiente de que não há possibilidade de fracasso para aquele que, avançando pela fé, ascende degrau a degrau, sempre para cima e para frente, em direção ao último degrau da escada, que alcança os próprios portais do céu. Por muitos anos estivera Pedro insistindo com os crentes sobre a necessidade do crescimento constante na graça e no conhecimento da verdade. E agora, sabendo que logo deverá ser levado a sofrer martírio por sua fé, uma vez mais chama a atenção para os preciosos privilégios que estão ao alcance de todo crente. Com ampla certeza de fé, o idoso discípulo exorta os irmãos à firmeza de propósito na vida cristã. Procurai, suplica-lhe, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciosa a garantia, gloriosa é a esperança oferecida ao crente ao avançar ele pela fé em direção às alturas da perfeição cristã. Há a eleição de Deus com base no que a pessoa pratica, e não há nenhuma outra eleição na Bíblia. A eleição está ao nosso alcance, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Olha como é que redunda toda a explicação dessa última linha. Olha, vejamos bem, a eleição está ao nosso alcance, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então, quando nós nos colocamos nos caminhos de Deus e galgamos, almejamos o mais alto degrau, nós vamos dia a dia galgando. Aqui está dizendo que não há situação para tropeço. Agora, por que o apóstolo está dizendo isso? Ele não está dizendo que uma pessoa que aceita Cristo como seu salvador pessoal, ele não peca. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que aquele que aceita a Cristo como salvador pessoal tem à sua disposição o poder e a graça divina que o capacita a subir degrau por degrau, dia a dia, galgando rumo à semelhança do caráter cristão. Essa é a garantia.
Qualquer coisa que fugir disso é justamente porque nós deixamos de vigiar. É porque nós escolhemos caminhos tortuosos. O que é de nós, o que nos é assegurada, o direito da escolha, o livre-arbítrio. Porém, juntamente com suas consequências. Aqui fala de uma ala no princípio da nota, em que essa classe ela buscava o progresso, galgar a escada cristã, mas com a confiança na capacidade humana. O que acontece, segundo nós já estudamos? É impossível ao homem fazer isso. Mas por mais que ele teve uma pequena experiência na carreira cristã, ele passou a confiar nos seus próprios méritos. Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Esquecendo daquela parábola, daquele homem aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, não é digno do meu reino, Jesus já dizia. Por quê? Porque o homem que está lançado mão ao arado, ele tem que firmar para frente, porque senão o risco do arado vai entortar. Então ele não pode olhar para trás. O apóstolo Pedro mesmo havia passado por uma experiência, ali por ocasião do discipulado, quando ele foi chamado, e Jesus sobre as ondas, ali andando, chamou a Pedro e Pedro começou a andar. De repente Pedro olha para trás com aquele ar de que eu estou andando e vocês não estão. Naquele mesmo momento, quando ele tira a visão de Cristo, ele perde então a confiança naquele que seria o Salvador e novamente começa então a afundar nas águas. Então, salva-me, Senhor, porque pereço. Essa deve ser a nossa condição, sempre essa condição. Salva-me, Senhor, porque pereço, porque eu careço da sua justiça. Quanto mais próximo nós estivermos de Cristo, mais nós vamos entender a nossa pecaminosidade. E na confiança própria de Pedro, irmão, houve um fracasso. Deixou de olhar para Jesus e confiou em si. Aí ele mais ou menos queria dizer assim, olha, dos 12 eu estou conseguindo andar sobre as ondas. E nessa hora veio o fracasso, veio a exaltação própria. Isso não é bom. Tudo nós devemos exaltar a Jesus, como ele fazia. As obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que me mandou fazer essas obras. Exatamente. Vamos passar para a próxima pergunta da lição. É a pergunta número 7. Como prossegue em sua carta? Aqui o apóstolo Pedro, irmão Mauro vai ler a nota para nós. Pelo que continuou o apóstolo, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. O apóstolo estava bem qualificado para falar dos propósitos de Deus com respeito à raça humana, pois durante o ministério terrestre de Cristo, ele vira e ouvira muito do que pertencia ao reino de Deus. Porque não vos fazemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, recordava ele aos crentes, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Caros irmãos, que privilégio maravilhoso que teve o apóstolo São Pedro. Ouviu estas palavras da boca de quem? Do Senhor Jesus. Ele estava ao lado de Jesus, ouvindo as últimas instruções, teve o privilégio de caminhar com Cristo um bom tempo. E ele agora exorta também aos crentes a serem fiéis
tá? Ele também ia partir, e que as suas palavras, as suas exortações ficariam para animar os cristãos na caminhada seguinte. Embora irmão Mauro, Rony, embora Pedro estivesse ali já no limiar da sua experiência, quando ele disse que esse tabernáculo, quando eu for embora a partir desse tabernáculo, quando esse corpo fosse desfeito, né? Ele sabia que os irmãos conheciam o que ele estava falando. Mas ele fala, eu quero confirmar porque essa experiência eu vivi. Eu preciso confirmar vocês que essa foi a minha. Eu ouvi aquela voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu não estou contando um fato, uma história. Eu vivi essa experiência. Então é essa autoridade que o apóstolo Pedro traz, exorta cada um dos crentes para que eles ficassem fortalecidos mesmo após a sua partida. Ele sabia que ele ia partir e não mais voltaria. Então ele faz essa carta maravilhosa, né? Passamos para a próxima pergunta, a 8ª. Havia apenas o testemunho do próprio apóstolo em favor do Evangelho? E que advertência também é dada? Então a pergunta é se havia apenas o testemunho do próprio apóstolo em favor do Evangelho. Segundo Pedro 2, do versículo 2 até o versículo 16, nos diz da seguinte forma, 2 a 16, e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antediluviano, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem piamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este, justo habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência da imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor, mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, e o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então nós observamos aqui a 8ª pergunta, havia apenas o testemunho do próprio apóstolo em favor do Evangelho? De maneira nenhuma. Olha quanto paralelo o apóstolo Pedro trouxe. Primeiro ele começou lá nos primórdios da rebelião lá no céu. Se Deus não poupou, ele começa a trazer a experiência da igreja que passaria, dos lobos devoradores que haveriam de chegar, que iam fazer do evangelho comércio, engano, e tudo isso ele fala, se Deus não poupou os anjos,
não poupou os antediluvianos, antes poupou somente a Noé. Imaginemos o mundo antediluviano e salvar somente 8 pessoas. De repente, ele lembra de Sodoma e Gomorra, e assim ele vem trazendo até os nossos dias. Se ele não poupou, se cada qual escolhe já o prêmio, o seu galardão da sua própria concupiscência, da sua própria ação e consequência da injustiça, Deus trará juízo sobre tudo isso. Então o apóstolo Pedro, ele ratifica e traz toda essa experiência. O que nós estamos estudando hoje, finalizando hoje a lição desse semestre, é essa experiência. A experiência, essas biografias de homens que deram seu testemunho e que esses testemunhos alcançaram até os nossos dias, para que também nós não tivéssemos do que nos gloriar e nem nos auto-justificar, porque luz brilhante estão raiando sobre os nossos caminhos. E juntamente com esse privilégio dessa luz, existe o quê? As condições que acompanham essas promessas. Muito obrigado, irmão Mauro. O versículo 18 ainda 22. Ao 22 faltou. Vamos lá então, 18 ao 22. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do qual faça também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então nós observamos aqui que tudo isso é colocado, juntamente com os privilégios que nós temos desse conhecimento, existem deveres, que se nós deixarmos de colocarmos em nossa vida prática, justamente poderá se cumprir esse lado contrário, a qual o cão volta ao seu vômito e a porca, depois de ser lavada, volta então ao lamaçal. Vamos ler a nota agora da 8ª pergunta. Diz assim: no entanto, por convincente que fosse essa prova da certeza da esperança dos crentes, havia, contudo, outra evidência ainda mais convincente no testemunho da profecia, através do qual a fé de todos pode ser confirmada e ancorada com segurança. E temos muito firme a palavra dos profetas, declarou Pedro, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo que exaltava a firme palavra dos profetas, como guia segura em tempos de perigos, o apóstolo solenemente advertia a igreja contra a tocha da falsa profecia, que seria erguida por falsos doutores, os quais introduziriam encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Esses falsos mestres que apareceriam na igreja e seriam considerados verdadeiros por muitos de seus irmãos na fé, são comparados pelo apóstolo a fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Tornou-se-lhes o último estado, declarou ele, pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o,
desviaram do santo mandamento que lhes fora dado. Então nós vemos aí a advertência também nos é dada para os nossos dias, em relação ao Evangelho, às verdades, às mensagens. Bom, Mauro pode comentar. E o apóstolo São Pedro, ele nos exorta: temamos firme as palavras dos profetas. Ela é como uma luz para brilhar em lugares escuros. Mas ele também nos disse que deveríamos tomar cuidado com os falsos profetas, tá? Que ele vinham até vós, dizendo que era profeta também, mas eram os falsos profetas. Mas a Bíblia nos dá uma regra para conhecer o falso profeta. Diz: pelos seus frutos os conhecereis. É os frutos que fala se a árvore é boa ou se a árvore não é boa. É assim que se subentende. Amém. Amém. A próxima pergunta da lição, a 9. Com o olhar profético, o que é declarado da condição do mundo nos últimos dias e o que Pedro assegura aos crentes? Irmão Mauro vai ler o texto bíblico. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus, mediante os vossos apóstolos. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então o apóstolo São Pedro exorta o povo de Deus a se preparar para esse grande dia. Isso com olhar profético. Isto, ele como profeta, ele está chamando a atenção da igreja, declarando a condição para este grande dia e declarando a condição dos homens nos últimos dias. Como é que eles iam estar nos últimos dias? Uma impiedade total, uma descrença total. É isso que ele viu com seu olhar profético. Olha o que diz a nota aqui. Ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É isso que ele chamou. Olha, isto vai vir como ladrão. Já não é para a igreja de Deus mais, mas para os ímpios. Os ímpios pensam dias de paz, dias melhores. Mas o texto diz: quando eles estiverem dizendo a paz e segurança, o que vai acontecer? Repentina destruição. A nota diz da seguinte maneira, também na sequência do livro Atos dos Apóstolos, na 535, 536 e também no 7º comentário bíblico, na página 946. Diz da seguinte maneira: olhando através dos séculos para o fim do tempo, Pedro foi inspirado a esboçar as condições que prevaleceriam no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Nos últimos dias virão escarnecedores, escreveu, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Mas quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Nem todos, porém, seriam enganados pelos ardis do inimigo. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveriam fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos, conquanto um grande número de professos crentes negasse a sua fé por suas obras, haveria um remanescente que perseveraria até o fim. Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta de Cristo e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da promessa do Salvador. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aos provados fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo demasiado dilatada, mas o apóstolo assegurou-lhes: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando os que estiverem no poder oprimirem e prejudicarem outros seres humanos, e não puder ser achado nenhum tribunal que faça justiça, Deus se interporá em favor daqueles que não podem se defender. Ele irá punir por todo ato de opressão. Não há sabedoria terrena que possa proteger os malfeitos contra os juízos dos céus. Quando os seres humanos colocarem confiança em poderes terrenos, em vez de em seu Criador, quando se tornarem exaltados em seu orgulho e confiança própria, Deus, em seu próprio tempo, fará com que sejam desprezados. Então esses dois textos que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro já defrontava a dificuldade daqueles que se opunham à vinda de Cristo. Ora, cadê a vinda dele? Os nossos pais já morreram e até agora nada. Em anexo a essa profecia, esse olhar profético do apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo traz em Tessalonicenses, porque o dia do Senhor não será assim, a vinda de Cristo não será assim. Antes que venham os dias, antes que venha a apostasia, se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o iníquo também, nós sabemos a quem se refere ali. Então tudo era preciso cumprimento de algo profético para que chegasse então a pregação da segunda vinda de Cristo. Mas mesmo sabendo dessas coisas que haveriam de vir, o apóstolo Pedro aqui, ele se espelhava nessas promessas e exercia fé nessas promessas e transmitia para que desse motivação para os cristãos recém-chegados ali, diante das provas e adversidades que lobos devoradores haveriam de surgir e tentar ali acabar com o rebanho. Então é maravilhoso nós vermos o olhar profético a qual é declarada a condição. E o que o Pedro assegura aos crentes, que a promessa divina há de se cumprir com todo aquele que crer e exercer fé, e quando não mais estiverem tribunais terrenos, em que defenda com justiça o seu povo de Deus, então ali Deus se interporá e fará justiça da maneira dele. Passamos para a próxima pergunta da lição, a 10ª. O que é dito na finalização da epístola? O que Pedro comenta sobre as cartas de Paulo? E como se dá a obra de santificação? 2 Pedro 3, 11 a 18. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em quem habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado
irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, entretanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então a pergunta é o que é dito na finalização da epístola e o que Pedro comenta sobre as cartas de Paulo e como se dá a obra da santificação. O Ronei, irmão Mauro, vai comentar essa 10ª aqui, o resumo. Olha a nota, irmão Mauro. A santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos em um dia quão forte será a nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu. Teremos assaltos a vencer e não há lugar de parada. Nenhum ponto que possamos chegar e dizer que o atingimos plenamente. É interessante, o apóstolo fala assim, o apóstolo Paulo, ele diz, escrevendo, ele fala assim: eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando rumo à perfeição, eu estou prosseguindo. Não disse que já tinha alcançado, mas que estava prosseguindo. Estava na batalha, estava na ascendência, estava na subida e na direção do céu. E é o que nós devemos fazer. Não alcançamos ainda, mas só que não há uma parada agora. Aqueles que se retiram agora, podemos estar certo, como diz Paulo aos Hebreus, se retiram para a perdição. Então aqui a parte da primeira, né, o que é dito na finalização da epístola, né? Então o apóstolo Pedro resume toda a situação em que tudo isso se desfarão, mas ele traz então uma promessa, né? Então ele diz o seguinte no versículo 13, né? Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Então, o apóstolo sempre mexendo, trazendo tudo que vai acontecer, mas ele trazendo, mais ultimamente trazendo que as promessas hão de cumprir. E nós precisamos estarmos firmes, alicerçados nessas palavras, para que dessa forma nós não venhamos ser engodados pelos vários ardis em que Satanás se manifesta, né? Mais algum parecer? Bem. Vamos então para a próxima pergunta. Para a pergunta, a 11ª. Como se deu o martírio de Pedro? E como Jesus havia predito? A nota diz da seguinte maneira: na providência de Deus foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada pelo imperador Nero, aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo. Assim, os dois apóstolos veteranos, que por muitos anos tinham estado separados pela distância, em seu trabalho deveriam dar seu último testemunho em prol de Cristo, na metrópole do mundo, e sobre seu solo derramar o sangue, como semente de uma vasta colheita de santos mártires. Desde sua reintegração, depois de haver negado a Cristo, Pedro enfrentara denotadamente o perigo e mostrara nobre coragem em pregar o Salvador crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. Agora, em sua cela,
Recordava as palavras que Cristo havia falado a seu respeito. Na verdade te digo que, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Assim fizera Jesus conhecer ao discípulo que a própria maneira de sua morte, e predissera mesmo o estender de suas mãos sobre a cruz. Então nós vemos aqui que o apóstolo, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, Deus então permitiu que eles estivessem na maior metrópole do mundo antigo. E ali desse o seu último testemunho, que ele derramasse o sangue deles ali, para que dali fosse uma abundante colheita de mártires, sementes, né, de uma boa colheita. Então aqui, tanto Pedro como Paulo tiveram experiências muito similares. Pedro nega a Jesus, Paulo persegue a Jesus. Nenhum dos dois se perdoaram durante a sua trajetória espiritual, sempre se colocaram aquém, que poderiam fazer mais e mais e mais. Então é como se ele via que a carreira estava afindando, mas ele poderia ter feito muito mais. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Essa deve ser o motivo que deve nos inspirar os nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais. E também cumpriu o que Jesus havia predito, né? Como seria o fim do apóstolo Pedro, né? Qual foi o seu último pedido? O irmão Mauro vai ler essa nota para nós. Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva desta terrível morte, o apóstolo lembrou seu grande pecado de haver negado a Jesus na hora de seu julgamento. Não preparado então para reconhecer a cruz, considerava agora uma alegria render a vida pelo Evangelho, sentindo tão somente que para ele, que negara seu Senhor, morrer da mesma maneira porque seu mestre morrera, lhe era uma honra demasiado grande. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo, o que se revelava pela alta missão a ele dada para alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo, nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido e desta maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Então, meus queridos irmãos, morrendo aí, na hora de morrer, nesta cruz, ele disse: olha, é uma honra muito grande, eu não mereço morrer igual Jesus. Vira essa cruz de cabeça para baixo. Ele nunca se perdoou. Jesus o havia perdoado. E incumbido a Pedro de cuidar dos cordeiros e do rebanho da igreja de Deus. E ele fez como Paulo, combateu o bom combate e aguardou, e terminou a carreira e aguardou a fé. Mas ele nunca se perdoou a si por ter negado Jesus. E rendeu sua vida, deixando um testemunho para cada um de nós agora nos últimos dias. E como já foi lida a nota da última pergunta, e bem comentada, explicada pelo pastor irmão Mauro, vamos então finalizar essa lição desse semestre lendo o epílogo. Eu peço ao irmão Ronei para ler para nós. Obrigado, Rony. Vamos então na conclusão dessa lição maravilhosa, né? Como o Rony citou mesmo, uma lição de 6 meses que mexeu muito com as nossas
memórias, né? Coisa que a gente já tinha estudado, coisa que a gente nem lembrava mais, e é de grande importância. Diz assim, são 2 textos do livro Atos dos Apóstolos, diz assim: Deus pôs na sua igreja, como seus auxiliares indicados, homens de talentos diferentes, para que mediante a sabedoria de muitos seja feita a vontade do Espírito. Os que trabalham por Cristo hoje podem revelar as mesmas distintas excelências reveladas pelos que proclamaram o Evangelho na era apostólica. Deus está tão pronto a dar poder a seus servos hoje, quando o deu a Paulo, a Apolo, a Silas, a Timóteo, Pedro, Tiago e João. Olha só que tamanho privilégio nosso. O mesmo Espírito que atuou naqueles irmãos do passado é o que quer atuar conosco hoje. Então, nós podemos ser usados, sermos talhados pela mesma ferramenta, a partir do momento que nós nos colocamos à sua disposição. Que Deus possa nos abençoar e que essa lição aqui transmitida possa ser de grande proveito para cada um daqueles que assistirem em seu devido tempo, e que assim a glória e a graça divina acompanhem essas mensagens. É o meu desejo e a minha oração a todos. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém. 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 Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.